Pergunta, você me falou aí no início que você trabalha para alguns jogadores que estão na Europa. Uhum. Eu, como nosso ouvinte, nosso telespectador, nosso participante desse podcast, a gente entende que a análise de desempenho você traz toda para o clube, para as empresas, para o técnico, para você trazer. Lá você vai analisar os atletas que tem, lá você vai analisar os atletas que podem vir de acordo com o que foi definido em termos de filosofia. Eu falo muito de DNA do clube, tá? Mas você está me trazendo uma novidade. A gente sabia que existia, mas não nesse nível de detalhe, que você trabalha para atletas que querem... Eles te contratam para quê? Para se melhorar? Exato, exatamente. Tem Explica. Tem muitas nuances aí, mas vou começar pelo final. A nossa empresa é uma empresa que... Acho que o nome consultoria é um nome que resume bem aquilo que a gente faz. Mas como é que é o nosso dia a dia para o pessoal entender? A gente assiste o jogo do atleta, analisa o jogo do atleta e busca ali os pontos que ele tem a melhorar. Ou seja, vou pegar o Bruno Guimarães como exemplo, o Matheus Cunha como exemplo. Então, o que aconteceu na primeira fase de construção da equipe dele, ou seja, quando a equipe dele estava saindo para o jogo, que ele poderia ter feito melhor? O que aconteceu quando a equipe dele entrou no último terço, por exemplo, em zonas de finalização, que ele poderia ter feito melhor? Então, a gente faz um resumo em vídeo daquilo que é padrão dos movimentos dele, entra numa videochamada com ele, compartilha a tela e mostra, Matheus, esse ponto aqui poderia ter sido melhor, esse outro ponto aqui poderia ter sido melhor. E a gente também faz os pontos positivos, ou seja, para que ele carregue esses comportamentos para o decorrer da carreira dele. Primeiro, para que ele conscientize isso, e na medida que ele conscientiza, ele consegue... O que ele está fazendo de bom continuar. Exato. E o que ele precisa melhorar. Deixa de ser intuitivo e passa a ser algo que faz parte da consciência e ele consegue reproduzir de maneira mais automática, vamos dizer assim, aquilo no decorrer do tempo. Então, a gente também traz os pontos positivos para que o Matheus consiga evoluir ou fixar determinados comportamentos. Então, esse é o nosso dia a dia com o atleta. Então, toda semana a gente faz uma videochamada com ele, mostrando para ele os pontos que ele tem a melhorar em cada submomento do jogo e os pontos que ele tem, os pontos que ele fez de positivo, os pontos que ele fez bem no último jogo em cada submomento do jogo. E a gente também, nessa mesma videochamada, apresenta para ele um material de pré-jogo, ou seja, quem são os enfrentamentos setoriais que ele vai ter na equipe adversária, as dinâmicas daquela equipe adversária que impactam no lugar do campo onde ele joga. Então, esse é o nosso dia a dia, essa é a nossa rotina. E a gente parte do seguinte pressuposto: um atleta que tem maior nível de entendimento do jogo que ele joga é um atleta melhor. Então, sim, claro. Dentro da psicologia, né, da psicologia do esporte, tem um segmento que estuda sobre o nível de conhecimento do atleta e ela divide em 3 conhecimentos, né? O conhecimento declarativo, o conhecimento processual e o conhecimento... o pessoal chama de conhecimento geográfico, mas é o conhecimento estratégico, vamos dizer assim. Então, conhecimento processual, declarativo e estratégico, eles estão interligados. Então, quando a gente aumenta o nível de conhecimento do atleta em relação a um desses vieses, a gente aumenta tudo. E o que é que isso quer dizer? O que é conhecimento processual, declarativo, para o pessoal entender? O conhecimento declarativo é quanto o atleta consegue declarar sobre o jogo, o quanto ele consegue expressar sobre o jogo. O conhecimento processual é a execução propriamente dita, a execução do gesto técnico do jogo. Sim. E o conhecimento estratégico é a união das duas coisas. É quando ele melhora o nível de conhecimento que ele tem sobre o jogo, somado à capacidade de execução. Capacidade para executar aquilo que ele entendeu. Exatamente. Ele vai pôr aquilo dentro de uma estratégia no jogo. Então, são esses 3 conhecimentos, vamos dizer assim. Não tem mais, mas vamos resumir esses 3 em relação ao jogador. São 3 pilares. São 3 pilares de conhecimento. Perfeito. E aí, o que é que a gente tem hoje? Qual o cenário que a gente tem hoje? É que um atleta ele tem um alto nível de conhecimento processual, porque ele praticou muito, ele treinou desde o sub-15, sub-17, etc. Mas ele não entende o porquê que ele faz. É o que a gente diz, galera, quando o atleta tem base. Então, o cara, ele não sabe por que criou aquela base. Alguém mandou ele fazer e ele exaustivamente treinou aquilo. Exatamente. Mas ele já consiste em ter aquele conhecimento, está intrínseco. Exatamente. A gente traz à luz. A gente aumenta, melhora o nível de conhecimento declarativo do atleta, com exceções. É uma espécie de estudo do próprio jogo. Ele se estuda.
quem ele é como jogador, o que ele faz bem, o que ele tem a melhorar. E aí, no decorrer do tempo, ele vai desenvolvendo. Alguns mais rápidos, outros mais devagar. Eu costumo dizer que o atleta que desenvolve rápido é o atleta que está no mais alto nível. Rafa, se tu me perguntar, Rafa, qual é o principal diferencial dos atletas de alto nível que você atende para os atletas que você atende que estão no nível competitivo um pouco mais baixo? É a velocidade de aquisição de competências. Então, o Bruno Guimarães apresenta um aspecto que ele tem a melhorar hoje, amanhã ele está melhor. O Matheus Cunha apresenta um aspecto que ele tem a melhorar hoje, amanhã ele está melhor. O Ian Couto, igual. Um atleta de nível competitivo mais baixo, ele demora mais tempo. Para entender. Para entender e para assimilar. Às vezes ele entende, mas demora a assimilar. E às vezes ele até entendeu e assimilou, mas ele não conseguiu ainda expressar aquilo no jogo dele. Mas aí vai uma pergunta. Vê bem, Rafael. Tudo bem. Ótimo. E acho, viu, galera? Acho extremamente importante se isso o atleta está demonstrando profissionalismo, comprometimento, porque ele está investindo na carreira dele. Exato. Quando ele contrata a tua empresa é para ele se melhorar. Se ele quer se melhorar, ele está investindo. E o mercado, os clubes já entendem isso. Quando o atleta tem uma consultoria tática individual, existem outras empresas. Claro. Isso já soa positivo para o mercado. Isso. Já soa como atleta interessado. É aquela história lá que eu, quando era mais novo, né? O atleta contratou um preparador físico e fez a própria pré-temporada dele. Perfeito. A gente, como torcedor, rapaz, ó, o cara veio pra arrebentar. O próprio físio. Né? E hoje não, tem pré-temporada, mas antigamente não tinha nada. É fera mesmo e chutava o pau da barraca.